Com o novo imposto sobre as altas rendas, comumente chamado de imposto sobre dividendos, cuja lei 15.270 entrou em vigor no início desse ano, em janeiro desse ano, muitas pessoas estão se perguntando, será que agora a holding ainda vale a pena? Como que eu faço para escapar desse tipo de tributação que pode atingir até 10% de toda a sua renda, inclusive dos dividendos que você distribui? Nesse vídeo eu quero te apresentar a holding como uma solução e mostrar para você que na prática quando ela vai valer a pena e quando ela não vai valer a pena. Se bem usada, essa holding, esse instrumento societário pode até zerar o seu imposto sobre dividendos, mas ela não é para todo caso, ela não é para todo mundo. Então, se você quer entender se é para você, se vai funcionar para o seu caso, fica aqui nesse vídeo. Vou botar os slides na tela, como um bom professor que sou, gosto sempre de estar acompanhado aqui por um material para a gente ir te guiando. Então quero que você, empresário, veja isso aqui mais como uma aula realmente que eu estou te falando, do que como um mero e simples vídeo de YouTube, onde as informações são passadas de forma muito rasa. Aqui a gente vai aprofundar de fato no assunto. Eu já fiz um vídeo muito completo sobre o tema de tributação dos dividendos, que vai estar no card aqui e no final do vídeo também. Se você quer entender tudo, como é calculado, qual alíquota você vai pagar, você vai para aquele vídeo. Aqui nós vamos falar exclusivamente da holding. Então, bora para a tela. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Ronan Santos, eu sou advogado na área empresarial e tributária e tenho experiência com atuação com grandes empresas e a minha missão é proteger as empresas e proteger o patrimônio dos empresários também. Então bora para o conteúdo. Vamos lá. O que mudou? A Lei 15.270 entrou em vigor 1º de janeiro de 2026. Ela instituiu o que a gente chama de Imposto de Renda Mínimo da Pessoa Física. É o IRPF-M. Imposto de Renda da Pessoa Física Mínimo. O que esse Imposto de Renda da Pessoa Física Mínimo quer dizer? Que você, se não tiver rendas tributáveis, como por exemplo, não tiver salário, remuneração como servidor público, prolabore, etc., você vai ter que pagar nas rendas que são historicamente isentas de imposto de renda, o imposto mínimo, que vai de 0 até uma alíquota de 10%. Então essa alíquota de 10%, por exemplo, é acima de 1.200.000, de 600 mil até 1.200.000 é uma alíquota que vai de 0 a 10 e se sua renda total é menor do que 600 mil, você não vai pagar esse imposto. Então ele atinge quem ganha mais de 600 mil por ano. Existe uma outra coisa que é a retenção mensal, não vou falar nesse vídeo, não é tema daqui. Se você quiser entender, vai para o vídeo completo que eu falei. Aqui nós vamos falar exclusivamente de renda total e de cenário onde vale a pena holding. Então, na prática, o que isso significa? Significa que o imposto que foi instituído não é propriamente dito, um imposto sobre dividendos. Ele é o imposto que incide sobre a pessoa física. Se essa pessoa física tem renda total, que vai somar dividendo, salário, prolabore, rendimentos financeiros, aluguéis e outras coisas, se isso tudo somado ultrapassar 600 mil, a pessoa física vai ser cobrada numa alíquota de até 10%. Mas ele não é um imposto sobre dividendos. E por que eu estou falando isso e estou batendo muito nesse ponto? Porque se ele não é um imposto sobre dividendos, isso significa dizer que quando eu distribuo lucros de uma pessoa jurídica para outra pessoa jurídica, esse lucro não é tributado. Então vamos imaginar que eu tenha uma empresa que é sócia de outra empresa, né? Essa empresa é a holding, sócia de outra empresa, que é a empresa operacional. Se eu apuro o lucro da empresa operacional e distribuo para a holding, esse lucro não será tributado. E aí você pode pensar, beleza, esse lucro não será tributado, mas ele precisa vir para a minha pessoa física em algum momento, correto? Ele precisa ir para a sua pessoa física em algum momento. Mas aqui, com essa premissa de que o imposto não é sobre dividendos, ele incide na verdade sobre a pessoa física, eu começo a ter alternativas para construir uma estrutura em que eu mande para a minha pessoa física só aquilo que é indispensável, por exemplo, para sobrevivência e custo de vida, e que eu passe a construir o meu patrimônio dentro de uma outra pessoa jurídica, que é a nossa sociedade patrimonial. E abre também a oportunidade, se eu tenho, por exemplo, diversas empresas operacionais, para que eu aloque na holding os meus familiares e eles passem também a ter o limite de distribuição deles. Então vamos imaginar que você hoje é o patriarca da sua família, você sustenta a esposa e os filhos. Ou a matriarca, que você sustenta o marido e os filhos, ou uma família em que os dois são empresários, tanto a esposa quanto o marido são empresários, os dois geram renda. Se eu aloco
Nessa holding, por exemplo, essa família, eu coloco os filhos, pai e mãe, cada um deles passa a ter o limite de distribuição de dividendos, né, o limite total de renda, na verdade, de 600 mil por ano. Então, ao invés dessa renda entrar toda pelo pai ou pela mãe, por exemplo, e depois ser distribuída com os custos de filhos, vamos imaginar filho que faz faculdade, uma faculdade de medicina custa 15 mil reais, tem gente que tem 2, 3 filhos fazendo faculdade de medicina, morando fora, gasta com aluguel. Então, cada filho desse, por exemplo, ele vai ter o seu limite se ele virar sócio da holding. E você não pode pura e simplesmente pegar a sua família e colocar como sócio na sua empresa operacional, porque isso poderia desrespeitar várias regras de governança. Vamos imaginar que você tem sócios nos seus negócios. Esses sócios não poderiam aceitar, em muitos casos, a entrada de familiares, porque isso atrapalharia na governança do negócio. Então, quando você aloca na holding, você acaba possibilitando isso. E aí o dinheiro excedente que não sai dessa holding vai para uma sociedade patrimonial. Eu vou colocar na tela exatamente como é esse desenho. Preste muita atenção daqui para frente, porque a minha grande missão é fazer você entender isso. E o assunto não é complexo. Presta atenção. Vamos lá. Ignora essa parte de cima aqui por enquanto. Nós vamos imaginar a parte de baixo. Você é um médico, tá? E como médico você tem uma clínica, você tem uma segunda clínica, você tem uma outra PJ, por exemplo, onde você só presta serviço para hospitais e você recebe via essa PJ. Então vamos imaginar que você tem duas, né? Uma que você tem sua própria clínica e uma que você presta serviço em hospitais. Nesse cenário você teria duas empresas. Essas duas empresas teriam um limite de 50 mil por mês para te distribuir esse lucro para não haver a retenção na fonte e 600 mil por ano total juntando as duas. E aí, vamos imaginar que nessa clínica, por exemplo, você tenha sócios e que aí isso impossibilite que você coloque a sua família como sócia para aumentar o limite também de 600 mil para sua família. Qual que é a nossa estratégia? Ao invés de você entrar diretamente como sócio nessas empresas, você vai abrir uma holding. E nessa holding você colocará parte da sua família como sócia. Não necessariamente precisa, mas em alguns casos pode fazer sentido. A sua família pode entrar como sócia nessa holding. E essa holding vai virar sócia das suas sociedades operacionais. Então o lucro apurado nas sociedades operacionais vai subir para a sua holding e isento de imposto de renda. Se eu quiser avançar um pouco mais ainda na minha estratégia, eu posso, além de manter a holding como sócia, manter uma cota para mim mesmo, né, para você que é o cliente como pessoa física, porque aqui eu consigo distribuir no limite de 50 mil para não sofrer a retenção. Mas lembrando, esse valor ele vai ser somado na renda total, então eu tenho que considerar sempre o que é a retenção, 50 mil, e o que é a tributação final, que é a partir de 600 mil. Muitas vezes é interessante que você fique entre 600 e 1 milhão e 200 porque a alíquota vai ser menor, não vai ser a alíquota de 10%. A alíquota de 10% incide com certeza só para quem está acima de 1 milhão e 200. Então vamos imaginar aqui, você tem as suas sociedades operacionais, você pode ou não entrar como sócio se fizer sentido numa estratégia de mitigação de retenção. Essas sociedades operacionais vão subir esse dinheiro para a holding. Daqui a gente tem duas destinações. Aquele dinheiro que é para cobrir custos de vida, ele da holding vai para você e se for o caso, se for interessante, ele vai para sua família. Então, marido, mulher e filhos com uma boa estruturação de governança podem virar sócio dessa holding e aí cada um terá o limite para receber até 600 mil por ano aqui isento. E como eu disse, às vezes pode ser interessante passar de 600 mil e ficar ali até 1 milhão e 200 porque a alíquota ainda seria baixa. Vai depender muito de quais são as outras rendas que vocês têm, se vocês têm rendas dedutíveis ou não, se vocês têm investimentos financeiros, por exemplo, na pessoa física que já tem retenção de imposto de renda na fonte, que pode ser usado como dedução. Se vocês têm salário, por exemplo, de prolabore ou salário de outras empresas, se vocês são servidores públicos e aí já tem a retenção também de imposto de renda, tudo isso vai ser considerado para chegar na sua alíquota final. Mas vamos imaginar que aqui é uma família que vive exclusivamente de dividendos. Cada uma teria limite para distribuir até 600 mil por ano sem ser tributado. Então vamos imaginar, pai, mãe, 2 filhos aqui, eu tenho 4 pessoas na holding. Além disso, eu tenho uma segunda destinação desse dinheiro, que é o quê? É o dinheiro destinado para a construção de patrimônio. Então você pega o seu dinheiro, cobre os seus custos de vida e o que sobra disso você compra imóveis, você compra investimento financeiro e outras coisas, mas imóveis e investimentos financeiros principalmente. Se esse dinheiro passar pela sua pessoa física, ele será tributado. Qual que é a estratégia então? Essa holding
vai abrir paralelamente a ela uma sociedade patrimonial e essa sociedade patrimonial vai alocar meus novos bens, meus investimentos financeiros e meus imóveis, por exemplo. E aí esse dinheiro sai da holding e vem para a sociedade operacional, para a sociedade patrimonial, por meio de um aporte de capital que também não tem incidência de tributação. Então você consegue gerar um limite para sua família receber, você consegue construir o seu patrimônio, tudo isso sem o seu dividendo ultrapassar o limite de 600 mil por ano por pessoa. Vamos recapitular. Eu tenho sociedades operacionais, aqui uma clínica e aqui uma sociedade de prestação de serviço onde o médico vai prestar serviço para outros hospitais e vai receber. Aqui na clínica, apurei o lucro, esse lucro sobe. Se esse lucro for muito alto, eu posso mandar diretamente alguma coisa para o sócio PF como uma estratégia de mitigação da retenção. Por quê? A retenção é por fonte pagadora o limite de 50 mil. Se eu ultrapassei, eu vou pagar. Então eu posso usar essa estratégia para mitigar a retenção. Apurei o lucro na outra sociedade operacional, subi para a holding também. E aí a holding vai represar os lucros das 2, ou 3, ou 4, seja lá quantas empresas você tiver. Nessa holding, eu posso ser o único sócio ou eu posso alocar também como sócios meus membros da família, esposa, marido e filhos. Cada um desse membro da família, cada um entre esses membros da família vai ter um limite também para poder distribuir de até 600 mil para 600 e de 600 mil até 1 milhão e 200 para ficar na alíquota de 0 a 10%. Aí eu aumento o limite que a minha família tem para poder receber. Às vezes, por exemplo, o dinheiro passava só por você e era todo da sua pessoa física que você distribuía para cobrir o custo do resto. Aqui eu vou dividir entre a família. E aí o excedente desse valor, que seria destinado para construção de patrimônio, você vai aportar o capital e aí você pode fazer sucessivos aportes de capital em uma sociedade patrimonial que vai alocar os seus bens. Com isso, o dinheiro sobe, chega na sua PF sem ultrapassar o limite e vai para a sua sociedade patrimonial sem ser tributado. Essa, atualmente, é uma das melhores estratégias para zerar ou mitigar a tributação dos dividendos. Como eu disse, eu já fiz um vídeo extremamente completo sobre esse tema. Se você quer entender tudo, quanto você vai pagar, como calcula esse imposto, a diferença entre retenção e imposto devido, como isso vai incidir na sua declaração de imposto de renda no ajuste anual, tudo sobre esse tema, clique aqui no vídeo que vai aparecer no final. Mas se você queria saber só sobre holding, esse vídeo já resolve o seu problema. Se quer saber mais, se você já está dominando o assunto e só quer saber se a holding resolve o problema, esse vídeo já vai exaurir o tema. Mas eu te convido a assistir os outros vídeos do canal. Tem diversos vídeos aqui falando sobre direito empresarial e tributário para empresários e empreendedores. Foi um prazer imenso falar com você e eu te espero ou numa consultoria jurídica, caso você queira o meu auxílio, o auxílio do meu escritório na estruturação da sua empresa, do seu patrimônio, ou em outros vídeos do canal.